Boa noite a todos que nos acompanhando. Então, a última reunião aí do GET do ano, né? Temos como convidado o Dr. Eduardo Caminha Nunes, que é formado ali pela Universidade Federal de Pernambuco, R1 de Radiologia agora na Unifesp, e faz parte ali do grupo de pesquisa também da escola. A aula de hoje vai ser sobre Deep Learning, né? An Update for Radiologists. E é com você agora, Eduardo. Fique à vontade. Boa noite, Anderson. Boa noite a todo mundo que está aí. É um prazer estar aqui nesse dia apresentando esse trabalho aí. Eu acompanho algumas vezes também no GET, né? Bem legal essa participação para mim. Fico muito honrado de estar aqui. Agradeço pelo convite, agradeço a todo mundo que está presente aí. E vamos falar um pouco mais sobre esse trabalho, né? Então, hoje eu vou falar para vocês aí sobre esse artigo que saiu agora em setembro de 2021, acredito que foi em setembro, que é o Scholarly Deep Learning An Update for Radiologists, do Philip Chen. E esse grupo aí que o Philip Chen faz parte, já publicou um artigo em 2017, se não me engano, que eu acredito que seja bem mais interessante para os radiologistas, porque esse atualmente, esse 2021, eu achei que é até um pouco mais pesado, assim, de carga teórica, sabe? E não é tão simples para um radiologista leigo, para um médico leigo até compreender muito bem, sabe? Então, eu misturei um pouco as informações, esses artigos são bem legais, estão disponíveis na internet, eles são da Radiographics. E vamos lá, vamos falar um pouquinho, né? O Anso já falou sobre mim aí, né? Eu sou formado na Federal de Pernambuco, atualmente sou residente primeiro ano da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, né? E faço parte do grupo de pesquisa e inovação em inteligência artificial lá da Unifesp com o professor Itamar, o professor Felipe Tambor. Tá, então, vamos falar um pouco aí. Basicamente, o que a gente vai falar hoje vai dar uma breve introdução. Na verdade, eu acho que não tão breve assim, mas é bem importante a gente falar sobre conceitos básicos para quem nunca ouviu falar sobre o que a gente vai conversar e entender razoavelmente, porque não é um assunto de fácil gestão, assim, é um pouco mais complicado do que a gente está acostumado na medicina. Vamos falar de algumas definições, vamos falar um pouco sobre dados, vamos falar sobre as redes neurais convolucionais, que são o grande tópico dessa apresentação. Há algumas arquiteturas dessas redes adaptadas a algumas tarefas específicas que vão ser mais focadas na radiologia, sobre treino e validação de modelos, métricas de performance e algumas perspectivas futuras, tá? Então, vou tentar ser mais... Como é que eu posso falar? Vou tentar ser o máximo explicativo possível, assim, para a gente poder entender com um pouco mais de segurança, tá? Então, basicamente, a gente vai falar sobre algumas áreas aí hoje da inteligência artificial, principalmente sobre o Deep Learning, que é onde a gente mais foca na radiologia, principalmente. Mas o Deep Learning, ele faz parte ele é um subgrupo, na real, da inteligência artificial. E o sucesso e a popularidade recente, né, dessas técnicas e na resolução de vários problemas é uma coisa bem interessante, né? Pelas contribuições transformacionais, por exemplo, na radiologia e nas tarefas de análise automatizada de imagem. Então, resumidamente, assim, o que seria o Deep Learning? Né? São sistemas de imagens são os sistemas de imagem baseados em Deep Learning. Eles usam as imagens como entradas para a obtenção de outputs, para a gente poder, nesse meio do caminho, ter algumas características, algumas regras que o próprio computador detecta, tá? Então, os sistemas de Deep Learning, baseados em Deep Learning, eles não somente detectam, por exemplo, eles não somente fazem mapeamento de características de imagens, por exemplo, como eles aprendem as próprias características por si só, tá? Para definir bem aí, a gente vai colocar essa imagem aqui, que é bem interessante, tá? Por exemplo, classicamente, os sistemas de computação clássicos, assim, eles são baseados em regras, ou seja, o ser humano, ele vai lá, programa
uma regra para o computador e o computador ele segue exclusivamente o que está colocado ali naquela regra e ele consegue um resultado final. Tá? Quando a gente entra na inteligência artificial, a gente tem diversas características e diversas sub-áreas da inteligência artificial, como machine learning, o aprendizado por representação e o deep learning, né? No caso, o aprendizado por representação ele tem como objetivo descobrir melhores representações dos inputs que são dados durante o treinamento do que a gente quer, do algoritmo lá, do sistema. E são métodos que permitem que uma máquina, por exemplo, ao se alimentar com dados brutos, descubra automaticamente as melhores representações para a detecção ou classificação do que a gente quer. Tá? O Deep Learning ele é um tipo de aprendizagem de representação em que o algoritmo aprende uma composição de características que refletem uma hierarquia na estrutura dos dados. Essas representações são complexas e expressas em termos de representações mais simples. Tá? Então, a gente pega, por exemplo, uma imagem e, através daquela imagem, novas características são aprendidas pela máquina e, a partir disso, ela consegue produzir dados cada vez mais complexos. Tá? E, justamente por isso, a gente fala que os sistemas de aprendizado profundo, Deep Learning, eles propõem uma abordagem de ponta a ponta, porque eles aprendem esses recursos mais simples, por exemplo, a intensidade de sinal de imagem, bordas, texturas, e também como componente de características mais complexas, chegando, por exemplo, a formas, lesões ou órgãos e maximizando a natureza composicional das imagens. Então, a ideia basicamente é a seguinte: como eu falei, um sistema baseado em regra clássico, você, como programador, você coloca a regra e você obtém o resultado. Nos sistemas baseados em inteligência artificial, por exemplo, no Deep Learning, você entra com input e output e as regras o próprio computador, o próprio sistema que descobre. E a partir disso ele consegue, teoricamente, extrapolar aquilo para vários outros dados. Tá? Então é diferente. No tradicional a gente coloca as regras, a gente entra com os inputs e com as regras, e no Deep Learning a gente entra com os inputs e o output, e a gente usa diversas ferramentas para poder fazer com que o computador tente encontrar as regras ideais para predizer pegar aquele mesmo set de dados e conseguir tentar em um outro set de dados extrapolar e achar as mesmas características. Né? Então, um exemplo bem lúdico disso seria aqui, por exemplo, no sistema tradicional de computação baseado em que você programa as regras, vamos imaginar essa moça aí. Se a gente colocar a regra, por exemplo, de que se ela tiver com uma velocidade abaixo de 4 km por hora, o resultado final para isso é que ela está caminhando. Tá? Se a gente aumenta as regras do sistema e colocar se está abaixo de 4 km por hora, a gente não só diz que está caminhando, mas se qualquer outra velocidade acima de 4 km por hora, significa que ela está correndo. Tá? A gente vai aumentando o número de regras. Se ela está abaixo de 4 km, ela está caminhando. Se ela está abaixo de 12, ela está correndo. E qualquer outra coisa além disso, ela está andando de bicicleta. Tá? E o que é que acontece? Quando essa menina está jogando golfe, por exemplo, o computador, o sistema, ele não vai saber o que é que está acontecendo se a gente não colocou essa regra lá. Se a gente não falou que essa situação pode acontecer, o sistema nunca vai saber disso. Então, ele nunca vai conseguir produzir um resultado a partir disso. O que propõe, por exemplo, a inteligência artificial, a aprendizado de máquina, machine learning, e as subdivisões, né? A gente entra com um dado, com uma situação em que, por exemplo, esse conjunto de números aí representa, a gente fala para o computador que aquilo representa que a menina está caminhando, tá? Um novo conjunto de dados, um novo número, significa que ela está correndo. Outro conjunto, ela está andando de bicicleta. E para um outro conjunto, ela está jogando golfe. Ou seja, a gente vai fornecer para o sistema uma série de inputs, uma série de dados, tá? E esses dados, a gente vai colocar uma anotação sobre eles. Isso no aprendizado supervisionado tradicional. A gente diz, esse conjunto de dados aqui significa caminhar, esse aqui significa correr, esse aqui andar de bicicleta, esse aqui jogar golfe. E a partir disso, o computador vai tentar achar as melhores regras para quando a gente submeter um novo conjunto de números, um novo conjunto de dados, ele consiga dizer o que é que cada um daqueles dados representa. Ou seja, a gente não está mais programando as regras, a gente só está fornecendo um input e output
e a gente tenta fazer com que o computador ache o meio do caminho, que são as regras, tá? Uma outra forma bem interessante da gente pensar sobre isso é a seguinte: imagina que você tem esses dois conjuntos aí, tá? E o conjunto X e o conjunto Y. No X a gente tem esses números e no Y a gente tem números que estão diretamente relacionados aos mesmos números do Y, do X, tá? Imagina ali que no X a gente tem o -1, que está ligado ao -3 do Y, o 0 que está ligado ao -1 do Y, o 1 ao 1, o 2 ao 3, o 3 ao 5, o 4 ao 7. Você olha isso e você tenta extrapolar, você tenta enxergar uma regra que faça com que o número do X leve ao número do Y, tá? Aí você pode parar para pensar e fazer, acho que eu vou colocar aqui -1 multiplicado por 1, por exemplo, e vou somar alguma coisa. Tá, vamos fazer usar o 0, que é mais fácil. Imagina aí, 0 vezes 1 dá 0. -1 dá -1, tá? E aí a gente usa isso, a gente pode ficar brincando com isso para tentar achar uma regra. Tá? Então, se a gente... vou falar para vocês direto aqui, que a regra seria essa, que 2x menos 1 vai dar o y, ou seja, -1 ali multiplicado por 2 vai dar -2, -2 menos 1 vai dar -3. O 0 é a mesma coisa, vai dar -1. E assim sucessivamente. Então, esse exercício que a gente está fazendo de encontrar a regra que encaixa o input, que seria o x, e o output, que seria o y, é justamente o que a gente tenta fazer na inteligência artificial. A gente tenta fazer com que o computador encontre as regras para responder as nossas perguntas, tá? E a gente entra com os dados de entrada e de saída. Aqui já tem uma coisa bem mais interessante que é legal da gente falar. As redes neurais e o deep learning, a gente pode usar essa representação do que seria, por exemplo, um neurônio artificial. Aí, os exemplos de output incluem, por exemplo, categorias de imagens aí, para classificação de imagens, localizações de objetos de detecção, para detecção, labels de pixels, para segmentação, por exemplo. Na análise de imagens, a arquitetura fundamental dos sistemas de aprendizado profundo e deep learning é a rede neural convolucional, que está representada aí, por exemplo, no que seria uma rede do córtex visual. Tá? Então, uma rede neural convolucional projetada para a imagem, ela contém camadas convolucionais que comparam fragmentos retangulares sobrepostos da entrada e a pequenas matrizes de peso aprendíveis. Né? Tipo, isso é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, que são os chamados kernels ou filtros, que codificam recursos. Uma rede neural artificial aí, ela é composta de neurônios artificiais bem interconectados. Né? Cada neurônio artificial implementa um modelo classificador simples que emite um sinal de decisão com base em uma soma ponderada de evidências e uma função de ativação, como está exposto aqui no esquema B. Tá? E uma função de ativação, como eu falei, que integra sinais de neurônios anteriores. Ou seja, a gente vai produzindo informações a cada camada para levar a um output, né, o neurônio final, e assim a gente consegue extrair as regras. Tá? Centenas dessas unidades básicas de computação, elas são montadas juntas para construir um dispositivo de computação de rede neural artificial. Aí os pesos da rede, eles são treinados por meio de um algoritmo de aprendizagem, no qual os pares de sinais de entrada e as saídas, os outputs desejados, são apresentados. Como eu falei, aí a gente junta uma coisa com outra, de maneira muito semelhante ao cérebro, como aí a gente está vendo no que seria o estímulo visual do córtex. Imagina, o neurônio lá do córtex visual, ele percebe um estímulo visual, aquele sinal é codificado por uma rede neural totalmente interconectada para, por exemplo, detectar um canto da imagem. Tá? A mesma coisa funciona aqui. A gente pega input, esses inputs são processados por meio de diversas camadas, a gente usa uma função de ativação que integra todas essas informações e a gente, a partir disso, produz um resultado final. Tá? Aqui um exemplo mais didático, sendo que seria essas camadas escondidas, né, as hidden layers. Todo esse processamento do meio do caminho aqui, ele é feito por essas camadas escondidas que a gente não vê, a gente só entra com os inputs e os outputs. Tá? E aí, por exemplo, aqui seria uma representação do que seria a visão humana versus a visão computacional. Um ser humano bem treinado, ele é totalmente capaz de perceber, aí, por exemplo, um radiologista, né, que essa imagem é uma imagem de um rim direito. Aqui está o rimzinho direito, né, e aqui está o fígado.
Por que essa tarefa é tão difícil para um computador, por exemplo? Porque em vez de tom de cinza, o computador ele vai ver uma matriz de números, como está aqui embaixo, que representa, por exemplo, um brilho do pixel. Cada valorzinho desse aqui representaria um brilho de pixel. Tá? A visão do computador, normalmente, ela envolve o cálculo da presença de padrões numéricos, como eu mostrei lá atrás no exemplo da menininha. E nessa matriz aí, né? E em seguida ele aplica algoritmos de aprendizado de máquina para distinguir imagens com base exatamente nesses recursos, ou seja, ela vai transformar tudo aquilo em número, tudo aquilo que está na imagem vai ser transformado em número, e a partir disso o computador vai tentar extrair os recursos necessários para dizer que isso aqui talvez seja um ruim. Tá? Tarefa de visão computacional aí, ó, como detecção, como segmentação e classificação, elas são normalmente realizadas com algoritmos baseados em características, classificadores e métodos de extração de formas. Tá? Aqui ó, tem as características que são imagens, a intensidade da imagem, os cantinhos. Tá? Os classificadores, que são, aí a gente também não vai entrar muito em detalhe nisso, mas classificadores são métodos que são usados para separar melhor essas características. Até, por exemplo, extração de formas e regularização. Tá? As abordagens recentes baseadas em Deep Learning, elas representam uma mudança de paradigma bem importante, né? Porque os recursos assim, não são feitos mais à mão, mas aprendidos de ponta a ponta. Eu falei antes. As características, elas descrevem a aparência de órgãos e pontos de interesse, tá? Por exemplo, como esse rinzinho aqui, em imagens métricas, que é o que a gente mais usa na radiologia. E esses classificadores, eles integram todos esses recursos, como eu falei, para gerar uma decisão, né? É bem por esse caminho aí. Só que isso vai ganhando cada vez mais complexidade a partir do momento que a gente vai aumentando o nível de complexidade dessas arquiteturas, tá? Uma outra forma bem lúdica da gente entender como é que funcionaria uma rede neural convolucional. Imagina que você tem essa imagem aí, esse desenho de um gatinho, tá? Imagina que depois você pegou esse desenho do gatinho e dividiu ele em quadrados. Esses quadrados, vamos dizer que cada um desses quadrados aí representa um pixel. Tá? Agora, eu vou pegar grupos de 3 por 3 pixels. Tá? Imagina aqui no quadrado rosa, eu tenho 3 pixels aqui e 3 pixels aqui. Eu gero um quadrado com 9 pixels. Eu vou varrer esses 9 pixels, depois eu vou passar para o lado e vou varrer esses 9 pixels aqui do lado, de modo que eu consiga varrer todos os pixels da imagem. Tá? Esses quadradinhos aqui, todos esses têm valor de pixel. E aí eu vou juntando esses valores aqui nesses quadradinhos do lado. Até, por exemplo, que eu produza como se fosse uma nova imagem, com um valor de pixel representativo dos valores de pixel desse quadrado rosa, outro desse quadrado azul, outro desse quadrado amarelo e outro desse quadrado verde. Tá? Para gerar isso aqui, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas tem a ver com o que eu falei anteriormente sobre os kernels, tá? Que são matrizes, números que multiplicam cada valorzinho de pixel desse quadrado aqui e soma tudo isso para gerar um número só. Ou seja, eu estou partindo de uma imagem maior para gerar um mapa de características que, no caso, é uma imagem menor. E eu vou fazer isso sucessivamente até cobrir toda a imagem. E aí, ó, imagina que para cada valor de pixel desse, para cada pixel desse aqui, eu atribuo um valor. Ficou faltando um valorzinho aqui, mas vamos dizer que seja 3, por exemplo. Tá? Aí, isso aqui que eu falei antes, isso aqui significa uma convolução, tá? Tudo isso aqui, fazer todo esse trabalho de varrer a imagem, produzir esse mapa de recurso aqui, de características, chama convolução. E aí, ó, depois que eu tenho uma convolução feita com o valorzinho de cada um desses quadrados aqui, imagina que isso aqui é uma convolução nova, tá? Isso aqui é o resultado, essa imagem aqui é o resultado de várias imagenzinhas dessa daqui, tá? Aí imagina que agora, novamente, eu vou pegar mais 3 quadrados aqui, 3 pixels aqui, 3 pixels aqui, vou pegar esse quadradão aqui. E aqui eu vou pegar o maior valor desse quadrado aqui e vou levar uma nova imagem, tá? Então aqui foi 4. Aqui, ó, se você pegar o próximo, que seria esse aqui, seria 3. Aí agora passando por de baixo, no caso o amarelinho aqui, seria 4 de novo. E aqui, esse outro aqui seria 2. É justamente isso aqui, ó. Eu peguei um 4, um 3, um 4 e um 2. Isso aqui é o que se chama de pooling. Uma técnica normal, corriqueira do pooling, é o max pooling, que nesse caso aqui foi o que eu mostrei, pegar o maior valor de cada um desses quadrados. Então,
Uma rede neural convolucional ela é justamente feita a partir disso. Uma imagem faz uma convolução, depois faz um pooling, que nesse caso aqui foi um max pooling, que é pegar o máximo valor de cada um desses quadrados aqui, para gerar uma nova camada. Tá? Então, você faz isso sucessivas vezes, até você chegar numa imagem de baixa resolução, bem pequena, com características suficientes para você dizer que o final, o output a característica que você denominou para aquela imagem é exatamente o que você queria que fosse. Aqui tem uma representação um pouco mais rebuscada do que eu falei anteriormente. Imagina que você tem uma imagem aqui, vamos dizer, de 512 pixels por 512 pixels. E aí você pega um filtro, que chama-se kernel aqui, que nesse caso é uma imagem de 3 por 3 pixels, que está representado aqui embaixo por uma matriz de números. Ó. Esses números aqui, essa matriz, o kernel, ela é aprendida pelo próprio computador. E o que é que você pode, pelo próprio sistema? E o que é que o kernel faz? Você pegou a imagem aqui, você pega um frame dessa imagem, ou seja, você pega os pixels vizinhos desse pixel aqui, multiplica por esse kernel, tá? E aqui você gera um único valor, que é um mapa de características. E você vai fazendo isso várias vezes. Esses kernels todos, como eu falei, eles são aprendidos. E cada kernel desse ele tem uma importância diferente. Por exemplo, esse filtro aqui, na hora que multiplicou a imagem, ele foi muito bom para gerar esse mapa. E esse mapa ele foi legal talvez para ver contornos. Tá? Esse kernel aqui de 2 por 2, no caso aqui seria um 2 por 2, ele foi para ver canto. Ele foi bom para ver cantos, por exemplo. Esse aqui, ele já excluiu todo o resto e mostrou para a gente só uma partezinha que talvez aqui sejam os rins nesse corte axial de tomo de abdômen, tá? Então, cada filtrozinho desse tem uma importância diferente. E assim, imagina o tempo computacional que seria se a gente utilizasse, por exemplo, que a gente teria se a gente fosse multiplicar, por exemplo, pegar cada pixel desse de 512 por 512, cada pixel desse também tem um valor de RGB que a gente sabe do computador, diferente do vermelho, do azul e do verde. Imagina multiplicar 512 por 512 por 3 canais de cores. Imagina quanto tempo, quanto de computador que a gente precisaria ter para que o algoritmo trabalhasse com tudo isso. O kernel ele é bem importante exatamente por esse motivo, porque ele vai gerando mapas cada vez de resolução menor e ele permite que as características sejam aprendidas pelo sistema. Tá? Aqui, por exemplo, tem o que eu falei no slide anterior do gatinho. Aqui seria uma max pooling. Você tem uma convolução de 2 por 2, pegou o maior valor aqui, que seria 8. Ele gerou uma imagem bem menor com esse valor de 8. Nesse caso aqui foi o 6. Aí você coloca o 6 aqui. Aqui foi o 5 e aqui foi o 9. E assim sucessivamente. Na próxima, você vai pegar, vamos dizer que você pega um quadrado de 2 por 2 aqui, você vai pegar o maior valor disso e vai sucessivamente levando a imagens de resolução cada vez menores, que é justamente o que acontece aqui. Você pegou um corte axial de tomo de abdômen, multiplicou isso por um kernel. Esse kernel ele é muito legal para ver, por exemplo, fazer um gradiente de cores nessas regiões do rim aqui, e você vai gerando imagens de resolução cada vez menores até você obter, por exemplo, a área de interesse, que nesse caso aqui são os rins. Tá? E é assim que funciona. As redes neurais convolucionais elas funcionam dessa forma, vão montando camadas e camadas de atributos, de características, para você, por exemplo, montar um padrão e conseguir chegar no seu output a partir do seu input, sem necessariamente colocar regras. Sim, exatamente assim. Aqui mais um exemplo. Você pega um pedaço dessa imagem, faz uma convolução. Essa convolução, você pode, por exemplo, fazer um max pooling. Desse max pooling, você faz uma nova convolução e assim sucessivamente. Tudo isso que está aqui no meio chama-se camadas escondidas. A gente não coloca isso para o sistema, a gente não programa isso. A gente entra com a imagem de input, com os outputs e com alguns parâmetros, com algumas formas, com alguns algoritmos que fazem com que o computador monte tudo isso aqui no meio do caminho para descobrir a regra ideal para sair disso e chegar a isso. As tarefas mais importantes de visão computacional, principalmente voltadas para a radiologia, são essas seguintes: classificação de imagens, detecção de objetos, a segmentação semântica e a segmentação de exemplo. Então, o que seria aqui? Por exemplo, uma classificação. Você vai pegar uma imagem toda
e você vai falar, ó, nessa imagem aqui toda tem metástase. Se eu pegar uma imagem sem metástase, eu vou dizer, é uma imagem sem metástase. Então, só existe, é binário, ou tem metástase ou não tem metástase. No caso de detecção de objetos, você vai fazer com que o algoritmo ele marque caixinhas ao redor das áreas de interesse. Nesse caso aqui, a gente está marcando as metástases aqui. Nesse caso aqui, a gente está marcando a aorta. Nesse caso aqui, a gente está marcando o estômago. E nesse caso aqui, a gente está marcando o baço. Tá? Para cada coisa dessa, a gente usa anotações diferentes. Aqui a gente só precisa anotar a imagem como um todo. Aqui a gente precisa fazer quadradinhos ao redor das áreas de interesse para que o algoritmo saiba exatamente o que ele vai procurar. Tá? Mas imagina, nessa regiãozinha aqui não tem metástase, tem um parênquima hepático normal. Aqui é que está a metástase, ou seja, esse quadrado ele ainda está pegando metástase, área de parênquima normal. Tá? Aqui a gente já vai mais complicado. A gente vai, por exemplo, marcar aqui cada pixelzinho desse envolvendo a metástase tem metástase, ou seja, a gente poupou essa areazinha que estava aqui na detecção de objeto normal, essa área a gente já diz que o algoritmo ele já consegue detectar que isso aqui é a parênquima normal. E aqui, nessa segmentação, a gente faz isso para vários tipos de metástase, vários números de metástase. Então, aqui, ó, por exemplo, é a metástase 3, essa aqui é a metástase 2, essa aqui é a metástase 1 e essa aqui é a metástase 4. Então, tudo isso aqui aumenta em termos de complicação, tá? Mas essas tarefas são as tarefas mais utilizadas, por exemplo, na radiologia. E a gente usa Deep Learning exatamente para isso. Dados, né? Uma coisa bem interessante é que o treinamento eficaz de uma rede neural convolucional depende muito, muito da rotulação dos dados, da anotação dos dados, tá? Na classificação, por exemplo, como eu falei antes, os dados são imagens com rótulos de categorias. Na detecção, os dados eles são imagens e coordenadas da bounding box, né, da caixa delimitadora retangular, que delimita, no caso, as características de interesse. Na segmentação, os dados são imagens e máscaras de imagem que fornecem rótulos para cada pixel, como eu falei. Então, a anotação é bem importante. Como eu falei, ó, você pegar a imagem e fazer a anotação da imagem é bem importante para o computador, para o algoritmo saber o que a gente está fazendo. E, na hora de, por exemplo, fornecer um output para um dataset que o computador nunca viu, ele vai conseguir dizer, olha, isso aqui é um laptop, isso aqui é um vaso, isso aqui é uma garrafa, tá? Isso aqui é uma garrafa de vinho, isso aqui é uma bolsa. No caso aqui de uma imagem médica, ele consegue exatamente mostrar uma área de interesse, tá? Ele vai segmentar uma área de interesse. Aqui é a mesma coisa, está segmentado exatamente uma área de interesse, tá? Então, vai progredindo no nível de complicação, mas é dessa forma que funciona, tá? Aí, para o Deep Learning, né, é fundamental que as imagens tenham, as imagens de treinamento sejam representativas da tarefa a ser resolvida. Né? Imagens de, por exemplo, um único centro médico, elas podem ser insuficientes para treinar um modelo para uma determinada tarefa, ou podem ser tendenciosas, por exemplo, devido à população amostrada. Os conjuntos de dados multicêntricos, eles justamente ajudam a resolver esses problemas, mas, ao mesmo tempo, eles apresentam desafios relacionados à privacidade. Né? Você vai obter dados de muitos centros, é muito difícil coordenar todos esses dados de forma que a privacidade seja mantida. Bem como a padronização da aquisição de imagens e dos rótulos, né? Porque cada centro pode ser que funcione de uma forma diferente. Você organizar isso de forma bem feita é difícil. Com dados limitados, por outro lado, é bem fácil para o modelo ser treinado a ponto de prever rótulos perfeitamente, né? Nos dados de treinamento, mas muito mal em dados novos. Né? Aí a gente fala que esse modelo overfitou o conjunto de treinamento ou exibe uma generalização pobre, ou seja, ele é muito bom para trabalhar com os dados que ele já foi treinado, mas se você inserir novos dados a partir do que o modelo já foi treinado, ele não consegue predizer muito bem o que a gente precisa para esses novos dados. E aí uma maneira bem comum de se expandir esses conjuntos de dados é justamente o data augmentation, né? O aumento da imagem, tá? E aí, um exemplo bem interessante aqui do que seria a generalização, imagina que tem esse rapaz aí, que é um homem de estatura média e tal, e aí ele ele comprou um terno, um paletó aí, muito grande para ele. Então a gente fala que esse paletó ele está bem abaixo do que seria o ideal para esse rapaz aí. Isso não é o ideal que a gente quer no modelo. Ao mesmo tempo, a gente não quer um paletó
uma modelagem que só caiba nesse rapaz e que fique muito apertada nele. Tá? Isso não é legal, porque se a gente pegar se esse cara que for pegar esse paletó e emprestar para outra pessoa, não vai caber em outra pessoa, provavelmente. Então, ou vai caber em poucas pessoas. A gente não quer isso. A gente quer o que chama de Goldilocks Zone, né? A zona de Goldilocks, que é você ter um paletó que seja exatamente no padrão no padrão ideal para que caiba nesse cara e caiba em outros caras para os quais eles vão emprestar o paletó, tá? Uma outra forma bem interessante, imagina que tem essa moça aí que vai estudar para residência, daí ela está estudando lá e ela não estuda tanto assim, ela faz só algumas questões lá ela faz só algumas questões para residência, dos blocos de questões mais conhecidos e tal, e ela vai ali, tira 50%. Na hora que ela vai fazer a prova de residência dela, ela vai muito mal também, porque ela não se preparou muito bem. Ela tirou um 47. Daí vem esse cara aqui, que foi super bem, fez todas as questões do banco, foi muito bem no banco de questões, repetiu várias vezes aquilo, foi super bem, mas na hora de fazer o teste final lá, a prova de residência, ele foi mal. Por quê? Porque ele memorizou todas as questões. Ele não entendeu o conceito das questões, tá? Então, isso é o que a gente chama de overfit. O ideal é o quê? É justamente ter uma pessoa que aprenda um conceito que vai muito bem no banco de questões antes da prova, mas vá também, por exemplo, no teste final, na prova final de residência. Tirar, por exemplo, uma nota muito parecida uma com a outra, tá? E aqui, sobre o aumento de imagem, né? O data augmentation que eu falei para vocês antes. Imagina que você tem um conjunto de dados limitados. E aí você tem, para esse paciente aqui, eu só tenho um corte de tomo de abdômen axial. O que eu posso fazer? Eu posso pegar isso aqui, rotacionar, eu posso inverter, eu posso adicionar ruído, eu posso cortar, eu posso dar zoom, e tudo isso eu entro como output no modelo para fazer com que o modelo tente predizer cada vez melhor o output para novos dados, tá? E a gente também tem recentemente, eu também não vou entrar muito em detalhe nisso aqui, as GANs, né, as Generated Adversary Networks, que são formas que você tem de aumentar dados sem necessariamente você fazer isso aqui. Ele gera, por exemplo, imagens novas a partir de uma imagem pré-existente. Imagina que você tem aqui um tomo de contraste de abdômen e as GANs elas podem gerar, por exemplo, uma imagem de tomo de abdômen artificial sem contraste. E, a partir disso, você gera mais dado para fornecer para o seu modelo e conseguir fazer ele ser treinado de forma cada vez melhor, tá? Se você tiver pouco dado. Uma outra questão bem interessante sobre anotação de dados é justamente as formas de anotação, tá? Você tem várias formas de anotar os dados, isso é bem importante. Arrisco dizer que essa é a etapa mais importante de tudo que a gente falou até agora, porque os dados bem anotados eles são muito importantes para que o modelo consiga entender e predizer as regras de forma efetiva, tá? Então, você tem diversas formas. Você pode ter, por exemplo, a sua equipe mesmo anotando os dados com o PROD ter uma acurácia bem alta e você consegue acompanhar o progresso do trabalho muito bem. Mas, por exemplo, toma muito tempo. Você pode, por exemplo, recrutar uma equipe externa, né, de pessoas fora do seu trabalho, e aí você consegue fazer aquilo mais rápido, mas tem um contra de organizar o workflow desse processo, tá? Existem diversas outras formas. Você pode contratar, colocar numa plataforma, por exemplo, para que outras pessoas vejam e tentem ajudar você a anotar. Você pode contratar empresas específicas, especializadas em anotação de dados. Você pode fazer com o que eu falei antes, as GANs lá, que são formas sintéticas de anotar dados, tá? E você pode usar você pode usar a própria programação para poder anotar esses dados, tá? Em tudo isso tem prós e contras, mas o ideal é a gente ter um número legal para poder introduzir no modelo, tá? Aqui é bem interessante, como esse processo de rotulagem, de anotação de dados é caro, os métodos de aprendizado semi-supervisionados usam imagens, por exemplo, não rotuladas, não anotadas, para aumentar o conjunto de dados, né? Como eu falei antes. E aí permite que a rede aprenda mais sobre a estrutura subjacente de dados que não tenham sido vistos ainda. Esse método semi-supervisionado é mais simples. O mais simples que existe é a pseudo-rotulagem, em que um modelo parcialmente treinado
ele prevê rótulos, os chamados pseudo-rótulos, pseudo-anotações, para dados não rotulados. E essas imagens pseudo-anotadas são incorporadas, aí, como eu falei antes, para o treinamento adicional. As inovações aí no Data Augmentation e na anotação de imagens não podem substituir totalmente a necessidade de conjuntos de dados de imagens reais, né? Anotadas com variações suficientes na aparência do sujeito ou da lesão, por exemplo. Tá? Apesar das barreiras de compartilhamento de dados de imagem médica, que são um grande problema, cada vez mais tem havido exemplos de conjuntos de dados, de bancos de dados de imagens médicas públicas. Tá? Aí eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui sobre o que eu falei antes, né, dos modelos de anotação de dados supervisionados e semi-supervisionados e uma mistura deles. E aqui são os bancos de dados que estão disponíveis aí na internet. Hoje já tem uma série de bancos de dados que a gente consegue utilizar para poder treinar os nossos modelos. Tá? Aqui, só para falar um pouco mais, entrando diretamente nas redes neurais convolucionais, cada vez mais redes mais profundas, mais complexas, tá? Você vai aumentando cada vez mais as convoluções e produzindo cada vez mais redes complexas. Imagina a complexidade aqui de uma para outra. Convoluções e max pooling, uma série de mudanças aqui. Tudo isso para tentar produzir melhores resultados, tá? Outro tipo de modelo de redes neurais, existem recentemente essas skip connections, nas quais você pula etapas das redes neurais tradicionais, no intuito de produzir, por exemplo, output, resultados cada vez melhores. Não necessariamente redes cada vez mais complexas são melhores. Às vezes a gente consegue produzir resultados melhores pulando etapas. Tá? Isso aqui, por exemplo, é a representação de uma função de perda. A função de perda é nada mais nada menos do que uma forma que a gente usa para avaliar o quão bom o nosso algoritmo é em predizer um conjunto de dados e um rótulo para eles. Então, vê que aqui a gente tem uma imagem extremamente ruidosa e aqui, mesmo com as skip connections, né, pulando as conexões, a gente produz uma imagem muito mais harmônica. Tá? Os blocos de gargalo, a mesma coisa. Imagina que aqui seria uma rede neural tradicional de 256 por 256. No bloco de gargalo, você pode pular, por exemplo, você pode ir cair para uma de 64, depois para outra de 64 e para uma de 256, fazendo convoluções menores ao invés daquelas de 3x3 que eu falei, fazendo de 1 por 1, e mesmo assim você consegue produzir resultados interessantes, como está mostrado aqui. Ó. Você diminuiu o número de camadas, diminuiu o número de canais, mas você conseguiu produzir o mesmo resultado. Diagramas de convolucionais multiramificados também são outra forma de organizar essas redes neurais. Você, ao invés de fazer o normal, que é introduzir seu input e passar por uma camada, você faz isso passando por 2 camadas para depois ir para um resultado, para um output. Você concatena tudo aqui e vai para o output. Não é tão legal a gente ficar falando sobre detalhes específicos disso. Como eu falei, o artigo é bem complicado para o público que não tem muito conhecimento disso. E aí é bom a gente só citar, e caso alguém tenha interesse, depois pode dar uma olhada. Aqui, conjuntos de redes. Ó, ao invés de a gente, por exemplo, utilizar só um modelo, a gente usa vários modelos treinados de formas diferentes e depois a gente junta tudo isso para chegar num resultado. Tá? Isso é bem utilizado hoje em dia. É uma das melhores estratégias, das estratégias mais utilizadas para conseguir bons resultados. Tá? E aqui, já pulando para aquilo que eu falei no começo sobre as tarefas relacionadas à visão computacional, aqui é basicamente falando como é que se organiza, por exemplo, uma arquitetura adaptada para uma tarefa específica. Isso aqui seria uma exemplificação de como a gente pode organizar uma rede para ela produzir um resultado de classificação. Imagina, uma série de convoluções, uma série de max pooling. Aqui outra forma de fazer pooling, ao invés de a gente pegar o valor máximo, a gente usa o valor médio. Aí aqui a gente pode excluir conexões, excluir camadas, a gente pode fazer diversas estratégias para poder chegar no resultado ideal. Tá? Ó, detecção de objetos também, existem 2 estratégias, 2 arquiteturas, a two-stage e single-stage. Hoje em dia, muitos sites, muitos lugares usam essa two-stage, que ela é uma das arquiteturas para detecção de objetos com maior eficiência, embora ela perca um pouco em acurácia. Existe uma arquitetura chamada YOLO, né, que é You Only Look Once, que usa justamente essa estratégia de two-stage detection, desculpa essa daqui,
para poder produzir, por exemplo, poder detectar objetos que se movem num vídeo em tempo real, tá? Ela perde em acurácia, ela não vai conseguir fazer a predição perfeita, mas você vai conseguir ver exatamente o que você precisa, tá? E hoje um dos maiores sucessos das arquiteturas adaptadas à tarefa para detecção são essas Feature Pure Networks, que ao invés de você produzir, você analisar, fazer com que o algoritmo analise imagens cada vez menores, você também faz um upsampling daqui de cima para baixo, ou seja, ao invés de só produzir imagens de resolução cada vez menor, você usa estratégias para analisar as imagens a partir do menor para o maior também, ou seja, você une de baixo para cima e de cima para baixo, fornecendo resultados cada vez mais interessantes. Algoritmos de segmentação, arquitetura de segmentação, também não vou falar muito, porque é bastante complexo, tá? Existem diversos tipos, o upsampling, o encoder-decoder, essa UNet for Segmentic Segmentation e a Mask RCNN for Instance Segmentation. Muitos detalhes, não vale a pena, mas é só a título de curiosidade, tá? E aqui o que eu falei antes é generativas, né? Eu falei das gains antes lá, que é quando você pega, por exemplo, uma imagem real e você treina um algoritmo para ele produzir uma imagem gerada a partir daquela imagem real, tá? Então, isso é também uma novidade bastante interessante no meio do Deep Learning, tá? Aí, experimentar, né, diferentes funções de perda, as loss functions, e avaliar os resultados intermediários na rede também podem fornecer informações úteis sobre como usar, por exemplo, camadas específicas de configurações de rede, né? Aí, enquanto milhões de parâmetros são otimizados automaticamente durante a fase de treinamento, alguns deles, que são chamados esses hiperparâmetros aqui, são definidos manualmente, como, por exemplo, aquele número de camadas que a gente conversou, e a taxa de aprendizado. A regularização, no caso, ela se refere a estratégias projetadas para evitar o overfit, né? Aquele modelo que só se encaixa num conjunto bem específico de dados durante o treinamento. Às vezes, a custa, por exemplo, de aumento de erros de treinamento. A amostragem de dados também é algo bem importante, né? Que pode afetar o desempenho e a velocidade de convergência. Um desafio bem comum aí é o desequilíbrio de classes em um conjunto de dados, né? Porque, por exemplo, quando indivíduos saudáveis superam significativamente os de casos doentes, isso pode gerar uma interpretação falha, né? A amostragem aleatória do conjunto de dados provavelmente vai levar o modelo a classificar a maioria dos casos como saudáveis. Por exemplo, se você tem esse modelo, esse grupo de saudáveis maior, vai alcançar alta especificidade, mas baixa sensibilidade para doenças, né? E aí, as soluções comuns para mitigar esse desequilíbrio incluem pesar, né, usar aqueles kernels fortemente para a classe minoritária na loss function, ou sobreamostrar a classe minoritária para expor o modelo igualmente a todas as classes. E devido às barreiras no compartilhamento de dados por imagens médicas, a essas imagens de treinamento rotuladas de forma suficiente, muitas vezes não estão disponíveis para uma dada tarefa. E a aprendizagem por transferência, que está mostrado aí, é um processo no qual os modelos pré-treinados em conjuntos de dados de imagens genéricas maiores, por exemplo, tem o ImageNet, que é bem famoso, é um conjunto de imagens bem famoso, que tem um modelo treinado especificamente nesse banco de dados, você pode pegar esses modelos e ajustar para tarefas em conjuntos de dados menores, tá? Esse aprendizado por transferência aí pode, também, como eu falei antes, mitigar o requisito de dados para convergência de modelos, e hoje é rotineiramente utilizado na pesquisa de imagens médicas, né? O desempenho de um modelo de Deep Learning em dados de treinamento, ele não prevê a sua capacidade de generalizar para dados não vistos. Exatamente o que a gente falou sobre overfit e generalização antes. Uma estratégia, assim, padrão para melhorar e prever a generalização é justamente o que a gente estava falando, de dividir muito bem os dados que a gente tem. A gente divide normalmente em 3 subconjuntos. Pega os dados de treinamento para treinar o modelo, os dados de validação para ver se aquele modelo vai ter uma boa acurácia naqueles dados, tá? Sem utilizar os dados de treinamento, com uma baixa loss function, com uma baixa função de perda, e depois a gente vai expor isso a dados de teste, tá? Para a gente ver se de fato aquele modelo pode generalizar o que ele avaliou para
vamos dizer assim, a vida real, tá? E também pode ser útil equilibrar os conjuntos, né? Estratificando a divisão de acordo com variáveis, como, por exemplo, sexo, idade, prevalência de rótulo, das labels. Esses pesos dos modelos são otimizados usando os dados do conjunto de treinamento, tá? O conjunto de validação ele é usado para ajustar os hiperparâmetros do modelo, número de camadas, tudo isso, com avaliação periódica do desempenho do modelo, nos dados do conjunto de validação, tá? É bem por aí. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre métricas de performance, na realidade de forma bem superficial, que também não é muito interesse. Essas duas métricas são algumas métricas comuns para avaliar o desempenho dos modelos em algumas tarefas, né? Aqui tem um gráfico de calibração para probabilidade de predição. Aqui tem a famosa curva ROC, que é muito boa para classes binárias, né? Ou classes ordinais dicotomizadas. Aqui a gente tem as matrizes de confusão, que a gente vai plotar as classes sobre classes e a gente vai ver quais as probabilidades mais importantes, tá? E aqui a gente tem intersecção sobre união, que são coisas mais específicas, também não vale muito a pena a gente entrar em detalhes aqui. Tanto essa quanto a pontuação de dados aqui, tanto a intersecção sobre a união quanto essa daqui, que é a pontuação de dados, elas quantificam o grau de sobreposição espacial entre a verdade fundamental, né, o que de fato é, e as máscaras previstas, tá? Outra etapa bem importante para falar é sobre a visualização. A gente tem aqui visualizar a imagem de forma original. A gente tem, por exemplo, um mapa de saliência que a região de interesse ela vai ser expressa de acordo com o gradiente entre o resultado inicial e o resultado final. E aqui a gente também produz uma forma mais simples, que é uma variação de gradiente, tá? Para poder conseguir mapear, visualizar essas imagens de forma mais sutil, tá? O mapeamento de ativação de classe com gradiente ponderado aqui, que é esse gradcam, ele usa a probabilidade de classe da última camada de convolução para poder fornecer esse mapa, tá? E as perspectivas, a aprendizagem, falando sobre a Federated Learning, né, que a gente pode traduzir como aprendizagem federada, permite que os dados permaneçam no próprio hospital de origem, por exemplo, com o treinamento da rede neural distribuído entre as diferentes instituições. O Felipe Kitamura, ele participou agora recentemente de uma publicação na Nature, bem interessante sobre Federated Learning, vale bastante a pena dar uma olhada, tá? Mas ainda existem alguns obstáculos para que essa estratégia seja aplicada, né? Incluindo contabilização, por exemplo, de heterogeneidade das populações dos pacientes nas instituições que não têm acesso a todos esses dados, tá? Uma outra coisa bem interessante é que a maioria das vezes a gente usa 2D, tá? As perspectivas para o 3D estão começando a se concretizar. Hoje a gente consegue, de forma mais sutil, utilizar imagens em 3D, mas ainda muito sutil isso, tá? Uma das coisas bem interessantes é que muitos desses modelos, eles são provas de conceito, tá? E extrapolar esses dados para a vida real ainda apresentam alguns problemas, porque os vieses desses modelos são pouquíssimo estudados. Então, aplicar isso de forma generalizada ainda não é uma realidade. E também uma perspectiva para a gente são os novos modelos que estão surgindo. Cada dia surge um modelo novo e esses modelos têm se tornado cada vez mais realidade na nossa prática. Essas são as referências que eu utilizei. Queria agradecer pela participação de todo mundo e agora me coloco à disposição para responder as perguntas do público.